com imensa alegria poder voltar à casa que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, que eu vi lá na garagem da Tânia e do Marcos, e desde lá até hoje eu tenho essa relação. Para quem só por curiosidade acompanhou o Evangelho lá na garagem, olha aí que legal, algumas pessoas viveram esse momento tão especial, e hoje a casa é cada vez mais forte, cada vez mais fortalecida e acolhendo a todos nós, né? E o Evangelho de hoje fala sobre o homem de bem. E teve um jovem que chegou para Chico Xavier e disse assim: Chico, qual é o homem mais rico do mundo? Chico respondeu: o homem mais rico é o que tem menos necessidades. E o homem mais justo e sábio? O homem mais justo e sábio é o que cumpre com o seu dever. E o jovem disse: mas isso é óbvio. Tranquilo, do que você falou, todo mundo sabe. Qual que é a novidade disso, né? E Chico disse assim: meu filho, tudo que está no Evangelho é óbvio. Tudo que está no Evangelho é óbvio. Não existe segredo. Existe segredo que está no Evangelho, gente? Tudo que está escrito ali é fácil, não é bonito? Tá? De ler é fácil, não é óbvio. Amar uns aos outros, fazer o bem, praticar a caridade, tudo isso é óbvio. Não tem mistério para a salvação da alma, Chico continua. Nada é mais óbvio do que a verdade. Tudo é óbvio, a verdade é óbvia. O nosso problema é justamente esse. Nós queremos alcançar o céu vivendo fora do óbvio da terra. Vamos falar mais uma vez do Evangelho. Vamos falar hoje aqui de coisas óbvias. Tudo que vocês já sabem. Quem sabe para que a gente continue, quem sabe colocar em prática o que é óbvio. Porque o que é óbvio, o Evangelho é óbvio, toda a sua leitura é óbvia, mas é exatamente esse óbvio que nós, no nosso dia a dia, esquecemos de colocar em prática. E o Evangelho desta noite, ele está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos textos mais marcantes para mim, para o William, sobre o Espiritismo. O item o homem de bem, e ele começa assim, né? O Evangelho ele começa assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e da caridade na sua maior pureza, e quando termina o dia, ele interroga a sua consciência: será que eu pratiquei todo o bem que eu deveria praticar no dia de hoje? Será que eu tomei as melhores atitudes para o dia de hoje? E eu gostaria que nós todos, sem exceção, todo mundo acordou bem hoje aqui, gente? Comeu bem? Será que hoje nós agimos da melhor maneira possível para o outro irmão? No dia de hoje, só no hoje. Será que hoje eu respeitei meu irmão no trânsito? Será que eu falei alguma palavra que mal agradou alguém? Comer, acordar bem, andar, caminhar e trabalhar é óbvio. Mas, será que no dia de hoje, eu agi de maneira positiva para com o mundo e para com as pessoas? Será que hoje, eu fui verdadeiro? Usei a palavra certa? Ou será que simplesmente eu só pensei em mim, ignorei os outros? Às vezes falei palavras de baixo calão, às vezes não agi bem com outro irmão no dia de hoje. Porque não adianta nada nós virmos ao Evangelho, e é importante, óbvio, a vinda ao Evangelho, mas a grande prática do Evangelho é lá fora. E o convite do primeiro ato do homem de bem é: ao terminar o dia, interrogue vossa consciência. Agiu da melhor maneira que deveria agir para com seu filho, para com a sua esposa, para com você mesmo, para com o próximo? Será que nós temos essa consciência de nos questionarmos diariamente: eu pratiquei todo o bem que deveria praticar? Eu agi da melhor maneira que deveria agir?
ou eu estou esperando cair do céu as coisas? Muitas vezes, nós esperamos que as coisas caiam do céu para que nós façamos mudanças em nossas vidas. O segundo parágrafo, ele fala o seguinte: tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. O homem de bem sabe que nada acontece por acaso. Nada acontece sem a permissão de Deus. Todos nós. Irmão, você tem certeza que tudo o que acontece na sua vida não é por acaso? Você tem a fé raciocinada, nós temos a fé a ponto de entender que nada é por acaso? O desemprego, ele não é por acaso. O problema de saúde, ele não é por acaso. O problema no lar, às vezes, um parente com um problema de saúde, nada é por acaso. O Evangelho nos fala que aquele que tem a ciência que nada acontece sem a permissão de Deus, vive mais tranquilo. Ou seja, é doloroso estar desempregado, é doloroso passar por problemas de saúde, é doloroso passar por dívidas, é muito doloroso. Mas nada acontece sem a permissão do Pai. E por que acontece? Para nós aprendermos, para nós crescermos, para nós olharmos um pouco mais para o nosso eu interior. Às vezes, na vida, quando tudo vai bem, a gente esquece de Deus. E quando vai mal, nós lembramos da existência de Deus. É difícil, às vezes, a gente dar glória a Deus no churrasco, na festa, na alegria, na brincadeira, mas quando estamos em dificuldade, num leito de morte, num hospital, no momento do desemprego, aí muitas vezes nós lembramos de Deus. E o Evangelho nos convida a mostrar que, tanto na dor, tanto na alegria, Deus está fazendo o melhor para você. Ou seja, as coisas que estão lhe acontecendo, é para que possamos todos crescer, aprender, a progredir, a melhorar. Às vezes, a gente fala, meu Deus, mas eu estou fazendo de tudo para arrumar um emprego, ainda não consigo. O Evangelho fala, tem fé em Deus, na sua bondade e na sua sabedoria. Calma, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer no tempo exato que devem acontecer, para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir, aprender. O Evangelho continua. O homem de bem tem fé no futuro. Olha que engraçado. O mundo está melhorando ou está piorando? Está melhorando ou piorando? Fique à vontade, podem falar. Olha que engraçado. Se você ligar a Rede Globo, o Jornal Nacional, o mundo está um caos, não é isso, gente, né? Mas olha que engraçado. Há 2000 anos atrás, nós morávamos na caverna. Olha que engraçado, um pouco mais de 2000 anos, né? Um pouco lá para trás. Nós morávamos na caverna, nós não tínhamos roupa. Olha que engraçado. As pessoas, na época de Cristo, as pessoas se vangloriavam pela morte das pessoas nos circos da vida. Então era muito comum os gladiadores, as festas do povo, era ver as pessoas morrerem. Então você imagina, você, ao invés de ir num jogo de futebol, você ir num estádio, ver a morte e a atrocidade. Isso era muito comum. Era muito comum aqueles que casavam ter 5, 6, 7 esposas, 8, 9, 10, 11, 12, quantas forem de comum. Era muito comum que aquilo que eu agia com o irmão, a lei era olho por olho, dente por dente. Ou seja, se eu matei, eu morro. A sociedade, há tempos atrás, era uma sociedade animalesca.
onde, há tempos, hoje estou falando tempos de Cristo e antes de Cristo, a sociedade, o mundo brigava pela comida. As pessoas brigavam por comer. Era caçar o animal, destruir o animal, estralhaçar o animal para comer. E um brigava com o outro por causa da comida. Brigava-se com o outro, o mundo não conseguia caminhar longas distâncias. Segundo grandes estudos e segundo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o Livro dos Espíritos, o mundo evoluiu consideravelmente. Ele melhorou muito. Tudo é mais fácil. Quer ver alguns exemplos materiais? Tudo é mais fácil. Se você quiser comprar qualquer coisa da sua casa, você consegue comprar hoje? Se você consegue comprar tudo da sua casa. Ah, mas você está falando e o desemprego, e a falta do dinheiro, e o nosso país, esse caos político. Você está dizendo que melhorou? Claro que melhorou. Em 1929, nós vivíamos a Revolução Industrial. As pessoas eram escravas há 200 anos atrás. Tinha escravidão no Brasil. Como que não melhorou? Ah, mas às vezes a nossa expectativa sobre o mundo, às vezes aquilo que nós vimos, só mostra problemas. Hoje, o país e o mundo está cada vez mais povoados de pessoas religiosas, que estão procurando praticar o bem. E o Livro dos Espíritos fala claramente, existem mais pessoas boas ou ruins no mundo? O bem é maior ou pior do que o bem é maior ou menor do que o mal? O Evangelho fala, o bem é muito maior que o mal. Só que o mal vende, né? É fácil. E cuidado, porque às vezes a nossa mente, se você vê o Datena todo dia, se você acompanhar o Datena todo dia, você vai achar que o mundo é caótico. E o mundo do Datena é caótico. Ele ganha com o caos. Mas se você buscar, no horário do Datena, se você for numa faculdade, tem um monte de gente estudando, tem um monte de gente progredindo, tem um monte de gente trabalhando, tem um monte de gente buscando melhoria da sua própria vida. Quantas doenças os nossos cientistas melhoraram e trouxeram à saúde? Antigamente, as pessoas morriam por falta de higiene. As pessoas morriam por gripe, por pequenas doenças. Hoje nós temos a vacina da febre amarela, nós temos a vacina de várias doenças, que era o caos antigamente. Você imagine antigamente o que era extrair um dente, né? Não existia anestesia, e era no alicate. Hoje você extrai o dente e dói ainda, né? Bastante, mas é bem diferente. As cirurgias, muitas das cirurgias, antes de começar, não tinha anestesia. O mundo melhorou ou piorou? Ou seja, as relações de cada um e a visão de cada um, ela é muito importante, mas e cuidado, porque às vezes, aquilo que está no nosso olho, o nosso vidro, faz com que a gente enxergue tudo sujo. Mas então, William, você acredita que o Brasil vai melhorar, que nós vamos sair dessa crise? Não, não acredito, eu tenho certeza. Porque o mundo é cíclico. A crise é cíclica. Uma hora ela melhora. O mundo é assim, ó, melhora e piora, e vai rodando, porque é uma roda, é cíclico. Isso faz parte da economia. Uns ganham na crise, outros perdem na melhora, e assim vai. A vida é assim. Ou seja, daqui 100 anos, nós vamos reclamar que o arroz está caro, que o feijão está caro, que a política está ruim. Então, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que hoje no mundo, nós temos tudo que nós necessitamos para evoluir e para crescer. E por isso que nós temos que dar valor, porque nós temos tudo que nós necessitamos para crescer e evoluir. E as dificuldades que nós passamos fazem parte da vida. E o Evangelho nos diz, o homem do bem tem fé no futuro. Meus amigos, pediria a gentileza de olharem para mim. Vocês têm fé no futuro?
um futuro bom na sua própria vida? Você acredita numa vida boa para você hoje aqui, nessa noite? Você está acreditando que sua vida vai ser melhor hoje, amanhã do que hoje? Você tem a certeza que aquilo que você precisa para crescer, para evoluir, você vai conquistar? Essa fé no futuro ela é importante. Mas às vezes, gosto de uma historinha muito simples, muito simples. Uma corrida muito difícil, de longa distância, em montanhas, e com muita torcida e as pessoas, é muito difícil, desiste, e os corredores, e os lutando, e muitos por aqueles comentários, por uma série de coisas, desistindo na corrida. Depois de longas horas e de muita luta, apenas um venceu, obviamente, e o vencedor superou todos os obstáculos com muita tranquilidade. E quando se chega à sua vitória, ele era surdo. Ele não ouvia as ofensas ou as críticas do caminho. Às vezes, nós temos que tampar um pouquinho os nossos ouvidos às coisas ruins que o mundo nos proporciona. E nós temos que buscar energias positivas para que a nossa fé no futuro aumente. Então, o homem de bem é aquele que busca a fé no futuro. E buscar a fé no futuro, a gente tem que buscar coisas boas para nós, energia boa, sentimentos bons, sentimentos de bons pensamentos. Olha que interessante, se você pegar o carro e for viajar, você está lá na estrada, aí vem um pensamento assim, meu Deus, se eu virar o carro aqui e bater, eu vou poder matar a minha família. Vem pensamentos negativos, pensamentos ruins. Isso é normal. A nossa mente recebe pensamentos automáticos. A psicologia explica isso. E alguns até por influências negativas. Mas esse pensamento é terrível. Você está dirigindo, meu Deus, se eu virar o carro eu bato. Os pensamentos negativos fazem parte da nossa vida. A psicologia explica isso. E aí, o que você vai fazer? O pensamento, muitas vezes negativo, é para nós tomarmos cuidado. O pensamento negativo é para nós colocarmos a nossa mente no lugar e ter a prudência. Opa, peraí, é verdade, se eu não dirigir legal, se eu tiver com sono... Então, muitas vezes em nossas vidas, existem estudos que comprovam que, durante o dia, aparece um monte de pensamentos intrusivos. Isso do lado físico mesmo, nada do lado espiritual. Imagine do lado espiritual. Esses pensamentos intrusivos nos atrapalham muito, mas cabe a nós termos o quê? Poxa, peraí, esse pensamento é meu, é para mim, é legal, serve para mim, não me serve, ou seja, trabalhar essas atitudes para que a fé no futuro aumente, para que os bons pensamentos nos tragam confiança, nos tragam a certeza que o amanhã será melhor que hoje, porque senão não tem graça, né? O que vale da vida é o desafio, o que vale da vida é essa energia positiva do hoje para encarar os desafios da vida. Mas o Evangelho continua. O Evangelho fala o seguinte, o homem de bem sabe que todas as vicissitudes, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e aceita sem murmurar. Ou seja, não adianta nada a gente ficar reclamando que está difícil, que está cansado, que dói, que machuca, que é problema. Ai meu Deus, o Senhor não olhou para mim. Chega de lamentar, não adianta a gente lamentar. O homem de bem, aquele que busca a consciência, e é engraçado, né? Às vezes a gente quer ter maior dor do que o outro, maior dificuldade do que o outro. A gente gosta de ser coitadinho, cuidado. O Evangelho nos fala, nada acontece por acaso. Vamos aceitar as dificuldades, as dores, a cruz, com força, com vontade. Vamos encarar os desafios com vontade. Olha só. Possuído do sentimento de caridade ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar alguma coisa em troca. O que a gente vem notando muito hoje em dia na vida, é que as pessoas, muitas delas, inclusive me colocam nesse lugar, a gente só vive a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades. A gente não consegue colocar tempo de pensar no outro, de ajudar, de contribuir, de pensar. Às vezes só a gente
Só a gente pensa na gente, só no nosso mundo, só nas nossas dificuldades. E isso tem que tomar um pouquinho de cuidado. Olha só uma coisa interessante. O homem de bem. Você já parou para pensar, nós já paramos para pensar, como uma palavra mal dada, ela machuca? Uma ofensa machuca ou não machuca? Uma palavra mal colocada. Olha como que nós somos sensíveis. Se uma pessoa olha para nós e faz assim, ó, machuca ou não machuca? Imagine só, eu estiver aqui falando, alguém olhar para mim e fazer assim, ó. Um gesto nos machuca. Uma palavra mal colocada nos machuca. Um olhar feroz machuca ou não machuca, gente? Um olhar de raiva. A gente sente a raiva à distância ou não sente? Se alguém está com raiva de você, você percebe a distância. E o que eu estou querendo dizer com isso? O homem de bem procura praticar o bem nas pequenas coisas e nas pequenas atitudes. Cuidado com as palavras que machucam. Cuidado com as palavras que ferem. As palavras, elas boicotam sonhos. As palavras mal lançadas, elas frustram pessoas, frustram gerações. Nossa, você está exagerando? Não. Às vezes você tem um filho que o filho fala assim, pai ou mãe, eu quero ser astronauta. Que astronauta o quê, menino? Cai para a realidade. Isso não vai acontecer. Cortou um sonho, cortou uma semente. Vou estudar, eu vou pensar em outras coisas do meu mundo além. Às vezes uma palavra mal colocada, às vezes a falta de incentivo, às vezes dentro de casa, alguém pensa diferente que nós não aceitamos. Eu vou assistir um filme tal. Não, assistir esse filme é... Cuidado com os nãos. Cuidado com os excessos de não. O não é importante, mas o excesso de não, o excesso de julgar o outro, de querer controlar a vida do outro. Às vezes a gente não quer controlar a vida do outro. A gente quer que a nossa esposa seja exatamente... Tomara que minha esposa não esteja me ouvindo, né? Obviamente, ela não está, já avisei para ela não escutar essa palestra, obviamente. Mas nós queremos que a pessoa seja exatamente do jeito que a gente quer que ela seja. Ela vai ser? Você vai se frustrar a vida inteira querendo que a pessoa que está do seu lado seja o que você quer que ela seja. Mas sabe o que ela é? Ela é ela. Loucura, né? Mas é uma verdade. Ela é ela. E nós temos que respeitar as pessoas do jeito que elas... Programa de auditório um pouquinho mais forte. Nós temos que respeitar a pessoa do jeito que elas... Não do jeito que nós... Faz sentido isso ou não? O Evangelho nos coloca isso. E eu adoro, para quem tiver a oportunidade de estudar um poeta indiano e até ver a palestra do Raul Teixeira sobre o casamento. O casamento, ele tem um poeta indiano chamado, daqui a pouco me vem o nome, agora me fugiu o nome. Ele fala sobre o casamento como ninguém. Ele fala que a grande sintonia do casamento, da vida conjugal, da vida a dois, é respeitar a liberdade do outro. Mas aí o marido não pode ir no cinema, a esposa não pode ir sozinha, porque não pode, não vai, não tem amigos, não tem amizade, ou seja, um nível de controle da vida do outro absurda. A liberdade, gente. A liberdade, Khalil Gibran, o poeta Khalil Gibran, ele traz uma filosofia sobre o casamento maravilhosa. E o homem de bem, ele entende que cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua maneira de pensar e de agir. Muitas vezes, a nossa esposa não vai assistir o jogo do Corinthians. Vai fazer o quê? Ela não gosta. E, infelizmente, ela não gosta. Vou fazer o quê? É normal. Mas você pode assistir sozinho. Pode ir para o estádio sozinho. Qual o problema? E ela gosta de outras coisas. Também, como marido, não gosta de ir no cabeleireiro. Não dá, né? Demora demais, meu. É muito enrolado. É muita conversa. É muita unha. É muito cheiro de perfume. É muito... Não é... Incomoda. Maridos que vão ao cabeleireiro, meus parabéns. Para o mundo universal do homem, não cola
Ficar 3 horas num salão de cabeleireiro, cola ou não cola, gente? Muitas vezes não cola, mas fazer. Então, ou seja, o espaço dela é importante, o espaço dele também é. E o homem de bem sabe respeitar isso. O homem de bem sabe respeitar o espaço de cada um de nós. E o evangelho dessa noite nos convida a pensar um pouquinho como homem de bem. Quem sabe hoje, como eu escutei algumas vezes, poxa, essa palavra às vezes entra por aqui, passa por aqui e sai. Mas quem sabe daqui a um tempo ela entra por aqui, desce um pouquinho mais e para aqui, e a gente começa a mudar em nossas vidas, né? O homem de bem, ele respeita a fraqueza alheia. Ele sabe respeitar a fraqueza de cada um. Às vezes as pessoas têm fraqueza, dificuldades, mas olha, eu brinco de esposa ou de um amigo, e se um amigo errar com você? Se alguém errar com a gente mete o pé na porta, né? Nossa, ele mentiu, fulano mentiu, fez isso, fez aquilo, como pode? Mas se nós errarmos, nós queremos o perdão. Ou seja, às vezes, se alguém erra com a gente, maravilha, é 1000 pedras na mão para julgar. Mas se nós erramos, nós ficamos miudinho. O homem de bem respeita o erro humano. O homem de bem trabalha o perdão. Trabalha e entende que todos somos seres humanos. Gente, quer uma notícia muito triste, muito real? Durante toda a nossa vida nós vamos continuar errando. Faz parte da vida. Nós vamos lutar para crescer e melhorar, mas nós vamos errar. Por isso que nós estamos aqui. Olha que engraçado. Todo mundo é farinha do mesmo saco. Se existisse anjo aqui, não estaria aqui. Né? Se existisse anjo, não estaria aqui. Se existisse pessoas santificadas e muito boas, estaria aqui? Não. Estaria por aí vibrando pela terra, ajudando, orando, enfim. Espíritos de luzes, ou seja, nós estamos aqui porque nós precisamos aprender inúmeras coisas ainda. E vamos tropeçar, vamos errar, só que nós temos que ter a consciência todos os dias de tentar melhorar um pouquinho cada dia mais. Isso é o mais importante. Tentar ser melhor que ontem, aprender um pouquinho mais hoje. Outra coisa importante, o homem do bem, ele sabe que os bens materiais nunca pode estar acima dos bens espirituais. Adianta eu trabalhar, ter dinheiro. Mas dinheiro é muito bom. Mas só o dinheiro não basta. Eu posso ter, para quem entrou no mundo espiritual, eu posso ter um Camaro amarelo, né? Um Camaro amarelo é um carro bom, um Camaro amarelo, né? Eu posso ter um Camaro amarelo, eu vou hoje de um BMW conversível, sei lá, um X1 da vida, para quem gosta de carro aí, cada um do seu estilo. Eu posso ter 5 X1, posso ter uma mansão. E se acredita que tem gente que não é feliz tendo muito dinheiro? Divaldo Pereira Franco conta uma história sensacional, que ele vai aos Estados Unidos, ele vai proferir uma palestra, e ele tem um encontro com um grande artista, com um grande ator de Hollywood, que ele entra na casa, Divaldo narrando como ele entra na casa, é sensacional. Ele entra na casa de um ator de Hollywood, ele fala que ele até se perde, a narrativa dele simplória. Divaldo Pereira Franco, uma das grandes ícones do nosso evangelho, e ele chega lá na casa para fazer o evangelho no lar, porque a pessoa não é feliz, porque ela pensou em se suicidar. O dinheiro, somente o dinheiro, não resolve a nossa vida. Ele é importante, faz parte, mas viver e viver só para correr atrás do dinheiro não vai rolar. Porque isso, olha uma frasezinha muito simples, o muito sem Deus não é nada. E às vezes, o muito sem Deus, às vezes não é nada. E o pouco com Deus é o que, gente? Amém. Essa é a visão. O homem de bem, às vezes ele é chefe, né, numa empresa.
Ser chefe numa empresa significa alguma coisa, gente? Oh, eu sou chefe, claro que significa. Eu sou o chefe da empresa, eu sou. Mas cuidado com o poder, cuidado com a soberba, querer apontar os erros e as falhas dos outros. Cuidado. Se coloque no lugar, não devemos nos colocar no lugar das outras pessoas. Se nós somos chefes, devemos respeitar as pessoas que estão subordinadas a nós. E se nós somos subordinados, devemos respeitar os nossos superiores. O respeito, a empatia. Eu gosto muito de imaginar o seguinte: você imagine como que fica a cabeça de um chefe, às vezes que ele é mais duro, mais pesado. Quantas vibrações positivas da equipe chegam na casa dele à noite, né? Vibrações de amor, vibrações de carinho, né? Um prazer gostoso no trabalho é você tomar café e falar mal do chefe, né? Muitas vezes é gostoso. O cafezinho parece que estende, né? Aquele fulano não me entende. E se for chefe, então é pior. Aquela ciclana é ruim, né? Nossa Senhora. E falar mal dos donos da empresa ainda é melhor ainda, é gostoso. Será que faz sentido? Será que é coerente? Será que é o nosso papel? Às vezes, uma palavra mal colocada, como eu já aqui mencionei, ela machuca. E eu vou... Até que horas que eu tenho, gente? Eu estou empolgado aqui falando, são 20, faltam 8h37. Até 20 para as 8, é isso? É? Ah, então tá bom. Vou falando aqui, vocês vão falando, pô, tá dando sono, para aí, chega, né? De falar um monte aí. Mas assim, eu queria colocar uma observação importante sobre o homem de bem, sobre o ódio e o rancor. O homem de bem não deseja vingança. Às vezes é difícil, né? A gente sofreu uma dor muito difícil, sofreu uma mágoa muito grande. Nossa, não, você não quer que eu me vingue daquilo que eu sofri? Você não quer que eu tenha mágoa da pessoa que me deu um tapa e me agrediu? E é que nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, o ódio, a raiva, o sentimento de dor, de não perdão. Eu não perdoo aquela pessoa. Às vezes, a gente tem a visão de que o perdão é estar próximo da pessoa. A pessoa te machucou, te maltratou, e você tem que abraçar ela. Isso significa que você tem que andar abraçado com ela o resto da sua vida porque você perdoou. Não. Às vezes o perdão é uma coisa tão interna. O trabalho do perdão é você com você mesmo. Às vezes você trabalhando... Umas boas dicas que o Evangelho nos dá sobre a raiva, o rancor de alguém, o ódio, a oração. Às vezes alguém nos machucou muito profundamente. Ore, irmão. Ore. Ore por aquele que te machucou. Orai pelos vossos inimigos, disse o Evangelho. Orai por aqueles que nos machucam e os caluniam. Olha o que Jesus disse. Orai pelos vossos inimigos. Orai por aqueles que te machucaram, te ofenderam, te criticaram. E Ele mesmo, diante da cruz, na cruz, sofrendo, papai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Ele nos deu o perdão no momento mais doloroso da vida, né? No momento ali de muita dor da sua vida. Em todo momento ele trouxe o perdão como a força motriz do amor, uma das vertentes do amor. Quando ele fala assim, deixai vir as minhas as criancinhas, felizes os de coração puro, como a Tânia colocou hoje na hora da abertura do Evangelho, que hoje nós nos coloquemos como criança, de coração aberto, de coração leve, de coração puro para aprender. E que nós, nessa noite, possamos olhar o nosso interior, e eu vou fazer uma gentileza, um exercício bem simples, bem tranquilo, bem gostoso. Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, relaxar um pouquinho, que gostoso, coisa boa, tem gostoso, né? Vamos fazer uma oração para o perdão. Pai da vida, pensa nessa pessoa que te machucou.
que te feriu, que você não consegue perdoar, nessa dor muito grande. Espiritualidade amiga, essa energia tão gostosa desse evangelho, papai, desta casa abençoada, que ela ilumine essa dor, que a espiritualidade envolva essa dor, envolva essa pessoa, lhe envolva, irmão, que a corrente do amor, que a luz do amor possa quebrar a corrente do mal. Cada um tem o seu processo, irmão. O ser humano erra. Deixe ele seguir em paz. Segue vossa vida. Esqueça essa dor. Já passou. Que a espiritualidade possa lhe dar forças, lhe envolver, lhe abençoar. Para que hoje possamos quebrar essa corrente da dor, do não perdão. O homem de bem não alimenta o ódio e nem o rancor. Não deseja vingança. O homem de bem perdoa e esquece. Que nessa noite nós possamos ser um pouquinho só do homem de bem. Papai, nos dá essa força. Papai da vida, nos dá essa força. Aqueles que nos estão acompanhando de casa, através da internet, também recebam essa energia, essa luz. E que possamos ficar com o coração um pouquinho mais leve. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém. Obrigado, gente. Amém.